Já pega o seu caderninho para você poder anotar. Coloca para mim o tema de hoje. Você fecha um pouquinho para a gente poder enxergar essa imagem. Se você prestou atenção no culto passado, eu tenho certeza que você vai olhar para essa imagem e você vai falar assim: não é a mesma, é parecida, mas não é a mesma. Concorda comigo? Para você que está vindo hoje e não veio no culto passado, está tudo certo. Você pode olhar para essa imagem que você vai entender. No culto passado nós falamos sobre receber a unção, né? E o processo era de um homem ferreiro martelando a espada, entregando a unção, tudo bem? Mas depois que nós recebemos a unção, a gente precisa manter a unção. Parece um negócio um pouco desafiador para a gente, mas nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje. De que maneira a gente pode fluir na unção? De que maneira a unção que eu recebo é aplicada no meu ministério, na minha família, na minha empresa, aonde eu vou? Porque a unção é espírito de governo, a unção é poder e autoridade, a unção é a disposição para continuar mesmo quando há uma muralha, a unção é a capacitação do Espírito Santo. Então nós precisamos entender a maneira como a gente mantém aquilo que a gente recebeu. Tudo bem? Glória a Deus. Entende uma coisa comigo? O texto que a gente vai falar aqui rapidamente, sem citar, sem entrar no versículo bíblico, mas você vai lembrar, é um texto do endemoniado gadareno. Endemoniado gadareno está lá no cemitério, preso pelos demônios. Jesus atravessa com os discípulos no barquinho, chega a Gadara, a região da Gadara. E quando Jesus chega em autoridade, em unção, Jesus vê aquele homem endemoniado clama, não por ele mesmo, mas os demônios. Jesus expulsa aqueles demônios. Aquela multidão de demônios entra numa manada de porcos e cai num precipício. A gente geralmente olha para isso, a gente geralmente olha para esse texto e a gente para um pouquinho aí. Mas deixa eu te falar um negócio interessante. Toda vez que a unção entra na sua vida, ela vai abalar as estruturas. A unção não é conforto, a unção é capacitação do reino de Deus aqui na terra. A unção não pede permissão, ela é autoridade. Então, aonde a unção chega, abala-se a estrutura. Aquele homem foi curado. Sabe o que é que aconteceu naquela região? Sabe o que é que aquele povo de Gadara pediu? Jesus, vai embora daqui. Jesus, vai embora daqui. Como assim? O que se espera de um milagre, o que se espera de autoridade e poder derramado por um sacerdote, o próprio Senhor Jesus, que curou um homem que vivia no cemitério preso, endemoniado. O que se espera? Mas aquele povo desejou: Jesus, vai embora daqui. Como é que a gente lida diante da unção? Porque a unção abala as estruturas. A unção entra em todos os lugares.
A unção vai aonde você não imagina. Ela mexe no seu eu, no seu espírito, na sua alma, naquilo que você achava que sabia. Ela tira a religiosidade, ela vai abalar as estruturas. Como é que você vai lidar com a unção? De que maneira a gente vai lidar com essa unção? Porque o Senhor não vai mudar. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, e não há negociação com Ele. O Jesus, vai embora. Mas por que eles pediram para Jesus ir embora? Porque eles tiveram um prejuízo financeiro. Aqueles porcos eram o sustento daquele povo, era o trabalho daquele povo. Quando Jesus chega com a unção, quando ele chega com a presença, abala a estrutura de Gadara. Aquela cidade inteira foi sacudida pela unção de Jesus. Por causa de um homem, uma região foi sacudida. Aquele homem foi liberto, mas não houve festa, não houve alegria de um povo. Por quê? Porque a unção abalou as estruturas financeiras. A unção chegou aonde não havia honra, aonde não havia honra. Eu vou fazer essa pergunta para você de novo. Como que você está lidando com a unção? Como que você tem lidado com a unção? Você consegue entender o que eu estou te falando? Deus não vai entregar unção para não servir para nada. Deus não vai entregar unção para o seu bel prazer. Deus vai entregar unção para um propósito em você e onde você estiver. Então a unção não serve só para você, só para te libertar da escravidão, só para te trazer salvação. A unção vai ser carregada por você e vai abalar as estruturas. Vai abalar as estruturas. Vai te tirar da sua zona de conforto. Vai te levar a entender quem Deus é. Essa é a unção do nosso Pai. Ela não tem que pedir licença, porque ela é autoridade e governo. Ela não tem que pedir licença, porque ela tem poder. E aonde ela entra, tem que haver santidade. Aonde ela entra, tem que haver limpeza. Você quer ser ungido? Se prepara, porque vai ser abalado as estruturas. Você quer andar na presença do Espírito? Se prepara para sair da sua zona de conforto, porque Deus vai até na área financeira. Ele vai em qualquer lugar que for necessário uma limpeza. Glória a Deus por isso. Um adicional. Sabe o que tira a gente da unção? Sabe o que afasta a gente desse momento de viver esse poder? Uma palavrinha muito simples, chamada orgulho. Orgulho. A gente tem orgulho da nossa casa, a gente tem orgulho do nosso carro, a gente tem orgulho do dinheiro que está no banco, a gente tem orgulho da nossa roupa, a gente tem orgulho de tantas coisas, que quando Deus chega e fala assim, essa roupa não é para você, esse trabalho não é para você,
esse dinheiro que está com você, eu vou transferir para outra coisa. Ah, Deus, mas é dinheiro meu. Desculpa, não é seu. É do Pai. Tudo que é do Pai, ele tem autoridade. Está disposto a perder? Está disposto a perder? É assim que funciona o reino de Deus. Você continua na unção mesmo quando não te agrada? Porque a unção é poder e autoridade. Isso é a unção de Deus. Isso é a unção de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, eu falei para vocês um texto que está em 2 Reis, capítulo 5 e capítulo 6. 2 Reis, capítulo 5. Se você não veio no culto passado, você pode assistir lá no YouTube. Tem na rede social, o culto já está postado lá. 2 Reis, capítulo 5. A palavra é sobre o servo de Eliseu chamado Geazi. O Geazi. Deixa eu te explicar um negócio. O servo de um profeta é como um filho para o profeta. Os discípulos de Jesus são como filhos para ele. Não é à toa que ele tratou Judas sabendo da traição. Não é à toa. Mas o profeta também é filho. O profeta também é filho de um que carrega a unção. Quando o profeta deu uma ordem para Geazi, nós não vamos aceitar o tesouro de Naamã. Naamã, um guerreiro, um lutador da Síria, do rei da Síria, estava leproso. Eliseu vai lá e fala para Naamã: se banha 7 vezes no rio. Naamã vai, se banha, é curado, porque a unção estava sobre o profeta. E o profeta então declara cura sobre Naamã. Naamã volta e fala assim: ei, profeta, eu quero te dar tesouros. Deixa eu te dar tesouros. O profeta fala assim: você não está entendendo, não. O que eu te entreguei não é meu. Eu não posso aceitar nada de você. Vai embora em paz. Mas Geazi, o filho do profeta, o servo, aquele que andava junto com o profeta, não escutou a autoridade do pai. Não escutou a autoridade do profeta. Geazi vai atrás de Naamã, pega todo o dinheiro, pega todas as riquezas, os tesouros e volta no oculto, escondido. Guarda tudo aquilo, como se Eliseu não soubesse. Deixa eu te falar um negócio. Eliseu olha para Geazi e fala assim: porque você não ouviu a voz do profeta? Sabe o que é a voz do profeta? Sabe o que é a voz do profeta? É a unção da palavra de Deus. Porque você não ouviu a voz do profeta, a lepra que estava sobre Naamã vai cair sobre você. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que Eliseu ficou feliz na hora que aconteceu isso? Você acha que o desejo do coração de Eliseu era esse? Mas Eliseu, antes de amar o próprio filho, tinha que cumprir a unção e a autoridade que tinha sido dada a ele. Então ele não podia negociar. Eliseu não fez festa, Eliseu não comemorou, Eliseu não falou: tá vendo, bem feito, tá aí, agora tá leproso. Que festa! Eliseu não comemorou. Mas tudo aquilo que a gente planta, você já sabe, a continuação. Diferente do capítulo 6 de 2 Reis, o mesmo Eliseu está caminhando junto com outros servos. E um dos servos recebe uma experiência de: ei, profeta Eliseu, esse lugar que a gente está pequeno. Sabe quando um servo começa a ter a visão do pai?
O pai já está vendo lá na frente, o servo começa a sonhar junto. Eliseu já estava sonhando junto. Ele já queria um lugar grande. E aí o filho vem e fala assim: e vamos fazer um lugar maior, vamos construir um lugar maior, lindo. Só que Eliseu não estava pegando no machado. Aquele servo pega um machado emprestado, e aquele filho que teve a visão é levado a construir um novo lugar, um novo templo, novos muros maiores. A Bíblia descreve que enquanto ele dava uma machadada, a ponta do machado, o ferro do machado caiu no lago, no rio, e ele tinha perdido esse machado. E você entendeu no último culto, e agora está entendendo de novo, para quem não veio, que isso é a representação da unção que nós carregamos. Aquele machado era a unção que aquele homem tinha para um propósito, uma missão. Diferente de Geazi, que não escutou a voz do profeta, quando aquele homem perde o machado, ele se desespera. Eu não posso ficar sem essa unção. Senhor, sem o machado eu não consigo construir. Sem o machado não há um novo templo. Sem o machado eu não consigo avançar. O profeta vem e restaura a unção. Toma aqui o machado de novo, filho. Continua, persevera. Persevera. Tem que ser tão maravilhoso. E aí eu falei uma coisa para vocês, presta atenção nisso. A maneira como você trata o profeta define como você lida com a unção. A maneira como você trata Jesus define como você lida com a unção. Jesus é só o Jesus do domingo? Jesus é só o Jesus da oração, da hora do almoço? Ai, Jesus abençoa aqui esse alimento. O Jesus é o Jesus que está nos negócios, que está dentro do seu casamento, que está no seu íntimo, que está na roupa que você veste, que está no lugar que você coloca os seus pés, que está antes de tomar uma decisão importante. Porque a gente toma decisões importantes e esquece de conversar com Jesus. Jesus, se o Senhor não falar comigo, eu não vou. Você está disposto a esperar Ele falar com você? Você está disposto a não mexer os seus pés se Jesus não der uma direção? Aleluia. E eu te falei um negócio. Essa unção do machado representada em 2 Reis não é a sua unção. Ela é uma unção emprestada pelo profeta. Você consegue entender um pouco disso? Parte do que você vai construir até que você receba a sua unção vai ser uma unção emprestada de um profeta. Será? Será? Mateus 10, me ajuda, Giovana. Mateus 10, versículo 1, coloca para mim. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes, olha lá, ó, deu-lhes poder. Outras versões, talvez na sua Bíblia, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Poder, unção,
Poder. Unção. É interessante a gente poder pensar sobre isso. Essa palavra poder, descrita nesse versículo, é uma palavra no original que a pronúncia dela é mais ou menos assim: exousia. Exousia é um poder. Exousia é um poder para uma missão. Essa palavra significa poder de escolher, poder, liberdade de fazer, licença, permissão. Jesus entregou uma liberdade. Toma aqui uma porção, toma aqui uma porção, uma licença para você fazer algo. Essa palavra significa poder de reger ou governar. Só que eu não sei se você conseguiu situar. Nós estamos em Mateus 10. Aqui o Espírito Santo tinha descido? Não. Não tinha descido. O que estava acontecendo? Jesus estava emprestando a unção dele para os discípulos. Jesus estava emprestando. Ei, eu vou te emprestar a minha unção para fazer uma missão. Uma missão. Uma missão. Se você continuar o capítulo 10, você vai ver qual é a missão. Pregar em Israel, somente na região de Israel, em Jerusalém. Falar que o reino de Deus é chegado. Sabe qual era a condição dessa missão? Versículo 37. Desculpa, não é o 37 não. Uns versículos para frente aí. O 37 eu vou usar daqui a pouco. Uns versículos para frente. Não, para frente que eu digo do 1. Diz assim: deu autoridade, versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, suscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Deus te entregou uma unção. Ele te emprestou uma unção profética para uma missão. Numa condição, dentro dessa missão, liberte os enfermos, cure os enfermos, liberte os endemoniados, fale que o reino de Deus é chegado. Essa foi a missão que eles receberam, essa foi a direção que eles receberam. Agora olha só que coisa interessante, vamos lá no versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, desculpa, Atos 10, 37. Atos 10, 37. Agora nós saímos de Mateus e nós estamos indo no livro de Atos. Atos 2, Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos. Atos 10, Pedro está falando aqui. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Pedro está falando isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus ungiu quem? Jesus. Com o quê? Com o Espírito Santo e poder. Essa palavrinha aqui agora, ela não é mais aquela palavra governo, pode escolher. Essa palavra aqui agora é uma palavra de máxima autoridade.
No original ela chama dunamis, poder, uma explosão, uma bomba atômica. Foi isso que Jesus tinha, foi isso que Jesus carregava. A diferença então é que há uma unção emprestada, mas há uma unção que você carrega quando recebe o Espírito Santo dentro de você, definitiva, para uma missão. Agora não mais você depende de alguém, mas você vive com alguém. Quando a gente chega na fé, quando a gente chega na igreja, nós dependemos das pessoas. A gente depende do pastor, a gente depende de um líder para falar com a gente, falar de Jesus, falar da palavra, ensinar a leitura. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entra em você, e você entende a unção que habita em você, você não precisa mais que alguém fique falando para você: lê a Bíblia. Ei, lê a Bíblia. Você precisa orar. Ei, jejua. Porque você já tem isso dentro de você. Você já tem. Como que a gente carrega a unção? Como que a unção permanece em nós? De que maneira a unção vai permanecer em nós? Lá no capítulo 17 de Mateus, abre sua Bíblia aí. Capítulo 17. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos. Presta atenção nisso daqui. Mateus 10, Jesus entrega poder, não dunamis, poder. Aqueles homens então saem na região de Jerusalém para pregar, para curar, para libertar os cativos, expulsar os demônios, falar do reino de Deus que é chegado. No capítulo 17 de Mateus, é revelado para a gente por que aquela unção era uma unção emprestada. Presta atenção no que está falando. Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curar. Uai, mas a unção de Jesus não tem poder para curar e expulsar? A gente acabou de falar o que Jesus fez em Gadara. Como assim os discípulos então não conseguem expulsar um demônio? Como assim os discípulos não conseguem curar esse menino? A unção tinha sido retirada. A unção foi dada para uma missão. E agora eles voltaram de novo para o processo de discipulado, para o processo de crescimento, para o processo de desenvolvimento e amadurecimento da unção. Sabe qual é o sentido disso? Tem muita gente que está vivendo da missão, mas quando Jesus retira a unção, é porque Ele está querendo que você aprenda quem é você. Quando você não tem unção, quando você não tem poder, quem que é você? Qual é a sua identidade? Quando você não está orando pelos enfermos, quando você não está na igreja pregando, quando você não está ministrando casais, qual é a sua identidade? Quando você não está liderando uma célula, qual é a sua identidade? Jesus queria tirar o sentido de que a gente vai viver pela missão. A gente não vive pela missão. A missão é a consequência de quem nós somos.
A missão, o cumprimento da missão é a consequência de quem nós somos. Se a gente não é com Deus, a gente desiste da missão. A gente pula fora. A gente fica com medo. A gente pede para Jesus: Jesus, vai embora, porque está me causando danos. Imagina a vergonha daqueles discípulos, chegando ali diante de todos aqueles homens, os discípulos de Jesus, que pregavam, que curaram, que libertaram demônios, na frente de todo mundo. E aí aquele pai traz uma criança, um menino, um jovem, fala assim: os seus discípulos não conseguiram. Jesus é duro ali com eles. Sabe por quê? Porque ele estava falando assim: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Aonde é que eu acho a fé? Como eu alimento essa fé? É na missão? A missão é a resposta daquilo que eu carrego. A fé é no secreto. A fé é o que você é todo dia na sua casa. A fé é como você deseja o Senhor. Jesus então vira e fala para eles assim: vocês precisam aumentar a fé de vocês, porque vocês são homens de pequena fé. Aí é tão interessante, porque ele vira e fala assim: homens de pequena fé. E ele fala assim: se vocês tivessem fé do tamanho, mas não é pequena, é? Mas é que a fé era tão pequena, que ele fala assim: se for do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, vocês vão entender o poder que há, o dunamis que vocês vão receber. Aqueles homens então continuam o processo de seguir Jesus, de aprender, de escutar a voz do profeta, de serem confrontados na própria missão, de escutar um não, de ser envergonhado na frente dos seus. Você está preocupado com a sua reputação? A unção entra na reputação, viu? Você está preocupado com a reputação? A unção vai atingir isso daí, viu? A unção, ela entra em todos os lugares. Ela é poderosa. Ela abala as estruturas. Dunamis. Eu quero te falar 3 coisas para a gente poder consolidar esse entendimento. Nós vamos terminar entendendo como que a gente permanece na unção, como que a gente mantém a unção que a gente recebe. Presta atenção. Em Mateus 10, do versículo 7 ao 10, nós falamos qual é a missão que Jesus deu para os apóstolos, para os discípulos naquele momento. Vocês vão pregar a mensagem: o reino de Deus está próximo. É simples. A mensagem é simples. Será que a gente consegue fazer o simples? Será que a gente consegue fazer o simples? A mensagem é: o reino de Deus está próximo. Simples. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça deem. E eu quero te falar então a primeira das 3 coisas para a gente poder fechar esse raciocínio. Uma das coisas que mina a sua unção, que tira a sua unção, que deixa você sem unção,
É quando você procura os tesouros da unção. É quando os seus olhos estão nos prazeres da carne. Jesus fala para eles: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco. O que vocês receberam de graça, deem de graça. A mesma direção profética de Jesus foi a mesma de Eliseu para o discípulo dele, para o servo dele. A mesma. Não aceite tesouro da unção. Só que a gente quer ser filho, e aí a gente começa a ter a identidade do filho pródigo. O filho pródigo era filho? O filho pródigo tinha as bênçãos do pai enquanto ele morava na casa do pai? Mas quando ele carregou a unção, porque ele achou que ele podia viver a unção sozinho, quando os olhos dele foram para os tesouros, a unção foi retirada. Retirada. Ele foi comer comida de porco. Foi parar numa pocilga. Tem um monte de filho na pocilga. Tem um monte de filho com os olhos na prata, no ouro, mas não experimenta aquilo que foi pregado, que dízimos e ofertas. Tem um monte de filho que não honra a palavra que sai da boca. Tem um monte de filho que toma decisão sem perguntar para o pai. Tem um monte de filho querendo viver os prazeres da carne em detrimento da família. E a gente ainda quer unção. Senhor, me usa. Senhor, me usa para grandes obras. Se aparecer um demoniado na minha frente, me usa. Você quer unção? Começa a construir os muros. Começa fazendo o que parece estranho. Aquilo que você acha que é seu, não é seu não, filho. Tudo que você tem é do Senhor. Muda isso na sua cabeça para você poder receber essa unção. Muda isso na sua cabeça para você poder viver a unção de Deus. Quando aquele servo foi atrás dos tesouros, o que aconteceu? Leproso. Perdeu a unção. Perdeu a bênção de viver junto com o profeta. Quer a unção? Seja como aquela viúva, que quando tinha nada, 2 moedinhas, era tudo que ela tinha, era nada diante dos homens, mas ela chegou diante do Senhor e falou: isso aqui é do Senhor. Quer unção? Se desprenda das coisas desse mundo. Quer unção? Entenda que tudo é de Deus. A gente olha para esse momento e a gente acha que o problema está naqueles homens que não cuidavam daquela viúva. E tudo bem, Jesus estava ministrando sobre isso também. Mas você já se perguntou que Jesus nunca virou e falou assim: devolve para a viúva aqueles 2 moedinhas? Jesus nunca falou isso.
Porque Jesus tinha o coração dela. Ele já tinha tudo e ela tinha tudo. Não é sobre tudo aquilo que a gente está vendo. Você pode estar no muito sem Jesus, você pode estar no nada sem Jesus. Mas a maneira como você lida, quem você é, eles podem, você não. O mundo pode, você que é filho não. Quer unção? Quer autoridade? Lá fora o mundo pode, você que é filho não. Aí você carrega a unção. Aí você entende o que é permanecer com a unção. A gente cria muitas barreiras para adorar o nosso Senhor. Tem uma série de tabus. Quando eu não era crente, eu não ia na igreja, por quê? Porque se falava sobre dinheiro. Engraçado, você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, está falando sobre dinheiro. A Bíblia inclusive fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não vai falar sobre dinheiro na igreja. Você não vai falar sobre dinheiro, lidar com dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. O que a gente fala aqui no altar é sobre a maneira como você lida com o dinheiro, como eu lido com o dinheiro. Você quer carregar unção? Você tem que aprender a lidar com as riquezas e os tesouros, porque não é seu, é do seu pai. A gente está lidando com os tesouros como se fosse nosso. É loteria, vai que dá certo. Desculpa, gente. Vergonha de filho pródigo. E aí, colhe a lepra. Porque Deus não abençoa isso não. Colhe a lepra. O filho pródigo colhe as mazelas da maneira como ele lida com a unção que o pai tinha sobre ele. Então, agora você precisa mudar a forma como você está semeando, para você poder colher a unção de novo para dentro de você. Isso não tem a ver só com dinheiro não, tá? Também tem a ver com dinheiro. Mas a maneira como você lida dentro do seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido. A maneira como você lida lá no seu trabalho, com as pessoas que estão lá. Aquilo que você fala, que sai da sua boca. Quer carregar a unção? Quer ser ungido do Senhor? Cuidado com o filho pródigo. Não manda Jesus embora. Tem um monte de gente que quando Jesus chega e manifesta poder e unção, Jesus, vai embora. Vai embora porque eu quero fazer do meu jeito. Jesus, dá licença, porque você está me trazendo prejuízo. Jesus, vai embora daqui de Gadara, porque estava melhor quando você não estava aqui, não estava doendo, eu tinha aqui os meus negócios, estava tudo ótimo. Cuidado para você não ser como o povo de Gadara, que na hora que a unção estava presente e as pessoas estavam sendo curadas, o povo estava assim: Jesus vai embora, Jesus vai embora, Jesus vai embora. Segunda coisa que eu quero te falar, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, nós falamos aqui, o versículo 1, coloca para mim o versículo 1. Os discípulos do profeta disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós.
Para você poder crescer, você vai ter que usar a unção emprestada. Deixa eu deixar isso mais claro. Eu não entendo nada de psicologia, mas eu conheço uma pessoa cristã que ama a Bíblia, e eu preciso de ajuda. Para eu poder crescer, eu vou ter que pegar uma unção emprestada que Deus deu para ela. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu não entendo nada de dinheiro, mas para eu poder crescer, eu vou precisar da unção emprestada de alguém que entende, pelo menos um pouco mais do que eu. Até que você tenha dunamis, poder para lidar com aquela área. Quer crescer? Quer desenvolver? Quer sair do seu problema? Você tem que pegar a unção emprestada. Alguém já recebeu essa unção. Alguém já tem ela. Os crentes estão tudo fazendo as coisas de qualquer jeito, escondido. Não conversa, não pede conselho. Faz de qualquer jeito. Aí na hora que vem a lepra, estou desesperado, estou leproso. É, filho, a lepra dói mesmo. A lepra dói mesmo. Agora você vai ter que começar do zero de novo. Começa do zero de novo. Você poder restaurar a unção. Começa do zero de novo. Quer crescer? Quer crescer? Pegue a unção emprestada e valorize. Porque tem o crente que ele quer, mas na hora que ele escuta o primeiro não, ai, acho que não é para mim. Não, eu acho que não, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Geazi foi assim. Ô profeta, dá licença aqui que você não sabe o que você está falando não. Deixa eu ir ali pegar os tesouros de Naamã. Tá bom? A decisão cabe a você. O profeta já deu a palavra. Ele já compartilhou a unção. Geazi escolheu. E a lepra veio. Cabe a cada um de nós. Será que a gente está procurando a direção de crescimento na Bíblia? Está procurando no Senhor o desenvolvimento? Qual é a área que você precisa crescer? Porque deixa eu te falar um negócio, não tem uma área na Bíblia que não possa atender algo da sua vida. Tudo que há na Bíblia, você vai aplicar em qualquer lugar. Você vai receber unção, capacitador. Quer acelerar o processo? Procura um profeta. Procura alguém que já tem unção naquela área. Compartilha, divide, fala dos desafios, das dores, escuta a voz do profeta, para você poder avançar. Porque o profeta já recebeu a unção. A unção emprestada, segunda coisa, anota aí. A unção emprestada te permite crescimento. Aquele machado era o poder emprestado para conseguir o crescimento. O crescimento do quê? Da escola de profetas, da igreja, do lugar do discipulado. Para quê? Para que aquele discípulo, aquele servo do profeta se tornasse um profeta. Para que ele recebesse autoridade naquela área. Então, quando o profeta fala, quando o profeta te empresta uma unção, escuta a unção do profeta. Ela vai ser entregue para o seu crescimento. O profeta ama o filho, mas ele não tira a lepra do filho.
O filho vai ter que aprender. O filho vai ter que aprender. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Lá em Mateus, no capítulo 17, lá a partir do versículo 14, quando o pai leva o filho desesperado aos pés de Jesus, ele fala assim: Jesus, seus discípulos não conseguiram curar. A unção de Jesus era poderosa. Jesus olha para aquele menino e ser curado. Aquele menino levanta, é curado, o pai se alegra. Não há alegria maior de um profeta em ver o seu filho liberto, em ver o seu filho curado, e ver o seu filho explodindo na unção. Vai, ei, vai. Era o que Jesus queria. Era o sonho, era o desejo, era a vontade. Jesus estava preparando aqueles homens para isso, para explodir na unção. Aqueles homens, quando receberam o Espírito Santo, eles foram preparados para o não, para o sim, para as dores, para voar. Pedro falou aquilo. Pedro falou: ei, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Primeiro é o Espírito Santo, e depois é o quê? Dunamis, poder, autoridade máxima. E aí, tá caindo o mundo. Eu sei quem está dentro de mim. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem é que me dá poder. Eu sei a autoridade que está sobre mim. Deixa cair o mundo. O mundo jaz no maligno. Mas e você? Quem você é? Quem é você? Eles podem, você não. Quer carregar o Espírito Santo? Quer ter poder? Jesus fala uma coisa lá no versículo 21. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí a gente, religiosamente, a gente acha que o que Jesus está falando é literalmente oração e jejum. Mas deixa eu te dar uma porção mais profunda. Quem que ora e jejua? O Filho. Jesus enxerga raça de víboras que ficam repetindo orações religiosas. O que ele está falando aqui é sobre identidade. Ele não está falando sobre religiosidade. Repetições. Ele está falando assim: ei, você anda comigo? Você conversa comigo? Você depende de mim? Você está disposto a não alimentar a sua carne para fortalecer o seu espírito? Quem é você? O que sustenta o poder, o que sustenta a unção, essa é a terceira coisa que você está escutando, que você precisa anotar. O que sustenta a unção? A sua identidade. Quem você é. A maneira como você anda com seu Pai. Isso sustenta a unção. Isso permite com que você caminhe no dunamis, no poder. Vamos ficar de pé para a gente orar?
Glória a Deus. Aleluia. Fecha seus olhos. Aleluia. 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 Qual é a área que você precisa de uma unção emprestada? Você consegue discernir isso aqui agora? Há alguma área da sua vida que você precisa de uma unção emprestada? Fala isso com o Senhor, eu vou orar por você. E Deus vai colocar alguém na sua vida para poder te emprestar essa unção. Feche os seus olhos por um instante, fala com seu Pai. Tem alguma área que você precisa de uma unção emprestada? Tem alguma área que você precisa de uma unção emprestada? Pede isso para Deus. Senhor, eu oro aqui por cada filho, cada servo. Eu oro aqui como aquele servo que recebeu aquele machado. Assim, Pai, eu peço que o Senhor entregue essa unção emprestada aos seus filhos aqui presentes para uma missão. Senhor, nos livra da lepra. Nos livra, Pai, da desonra de filhos pródigos. Nos livra, Pai, desse povo de Gadara que expulsou a presença de Jesus. Tira isso de nós e nos faz receber essa unção emprestada até que nós tenhamos autoridade. A autoridade concedida não por homens, mas pelo próprio Espírito Santo. A autoridade concedida pelo próprio Jesus, que batiza com o Espírito Santo e poder. Até lá, Pai, que nós possamos honrar, que nós possamos entender a importância da unção que nos é emprestada para o nosso próprio crescimento. Essa unção vai exigir de você esforço. Você vai ter que pegar esse machado pesado, você vai ter que dar machadadas, derrubar as árvores, construir um novo templo, o novo lugar do discipulado no seu coração, o novo lugar que Jesus vai entrar de maneira avassaladora para derramar a unção de autoridade e poder dunamis. Até lá, se dedique. Até lá, viva. Até lá, usufrua com honra, respeito e temor sob a autoridade que lhe é emprestada. Pai, eu também quero orar para que o Senhor desperte àqueles que já têm uma autoridade, àqueles que o Senhor já entregou a plenitude de uma autoridade. Desperta a manutenção da identidade para a permanência dessa unção, dessa autoridade. Senhor, eu repreendo tudo que queira roubar essa unção entregue pelo Senhor. Nos ajude a permanecer na identidade de filhos que dependem do Pai. Senhor, eu repreendo todo espírito de filho pródigo, todo espírito de desonra, todo espírito de medo, todo espírito de desejo dos prazeres e dos tesouros desse mundo. Pai, nós jogamos isso no fogo da forja e nós pedimos que haja um romper dessa autoridade que nos foi entregue para um comissionamento, para um avanço da igreja.
em nome de Jesus. Aleluia, recebe esse poder, recebe esse dunamis, recebe isso, esse entendimento, recebe essa luz que te prepara como filho, que te leva na direção, que te tira da lepra. Recebe isso no nome de Jesus. Não negocie a sua identidade. O mundo pode, você não. O mundo vive, você não. Porque você ama o seu Pai e a presença dele é o seu desejo. Em nome de Jesus. E eu quero te falar uma última coisa, presta atenção, que olha para mim agora. O ministério, aquilo que você vive é o que você faz. Seu trabalho, seu serviço na igreja, é o que você faz. Mas se você viver do que você faz, você vai morrer. Você vai morrer. Você pode ser muito bom no que você faz, mas você vai morrer, sabe por quê? O ministério não define quem você é. A sua identidade de filho é criada no sacerdócio. A sua identidade de filho é criada na obediência da palavra. A sua identidade de filha é criada na oração, no jejum, na permanência da presença do seu Pai. Então aí, porque você é um sacerdote, porque você é uma sacerdotisa do Senhor, então aí você cumpre o seu ministério com poder. Dunamis, a presença do Espírito. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você? Qual é a sua identidade? Você é desejoso do seu Pai? Você ama Jesus de todo o seu coração? Quem é você, querido? Onde é que está o seu coração?
Teu Espírito, como prometeste, derrama Teu Espírito. Pai de meu irmão, assim como nenhum outro violentamente persegues e me abraça, ouve quem tu és. O profeta, ele não deseja que nenhum filho tenha lepra. Ele não deseja, mas ele permite para que o filho possa aprender o valor da unção. Valorize a unção emprestada, para que um dia o Senhor te entregue a unção que você precisa, na área que você vai ser chamado. Deus abençoe, queridos. Repitam comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a honra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, sejam com vocês para uma semana dunamis, poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.